Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Tudo bem com vocês? É uma alegria muito grande nós estarmos aqui em mais um congresso de homens, um congresso regional da nossa querida região Tocantina. E louvamos a Deus por esse tempo que nós estamos passando aqui. Louvamos a Deus pelo aprendizado, pelo alimento que Deus tem proporcionado às nossas vidas através da sua palavra. Já tivemos ministrações, já tivemos testemunhos e hoje nós vamos continuar com esse espírito de adoração, esse espírito de comunhão, de homens valorosos, homens que são servos de Cristo. Amém? Então vamos colocar em pé em nome de Jesus, vamos dar início ao nosso culto com uma palavra de oração. É importante dedicarmos esse momento ao Eterno. Então, eu convido você a, nesse momento, você se desprender de qualquer coisa que possa distrair a sua mente. O seu celular, por favor, coloque o seu celular no silencioso. Se possível, coloque no modo avião. Nada mais é importante nestes minutos que nós vamos passar aqui do que você adorar a Deus na beleza da sua santidade. O nome disto é um culto. E nós vamos cultuar ao Eterno, porque só Ele é digno de receber o nosso louvor e a nossa adoração. Então, desconecte, dedique agora a sua mente, o seu corpo, os seus movimentos, que tudo seja para a glória de Deus. Oremos ao Senhor. Bendito Deus e eterno Pai, nós te louvamos. Nós te adoramos porque aqui o Senhor tem nos reunido para tratar conosco. Este encontro foi planejado por ti. Este congresso foi marcado por ti, para que nós, como homens, possamos estar aqui para aprender mais acerca das nossas necessidades como crentes, como maridos, como homens de Deus. E Pai, neste momento nós queremos dedicar, Senhor, este culto a Ti, meu Deus. Que a voz dos homens seja unicamente para Te adorar. Que nossa mente esteja cativa a Ti, meu Senhor. Que possamos, Deus, nessa hora que passemos aqui, que vamos passar aqui, que o Teu nome seja glorificado, que o Teu nome seja exaltado e que o Senhor, no seu trono de glória, agrade-te, Senhor, de nós nesta noite. Recebe, meu Senhor, o nosso louvor, recebe a nossa adoração nesta noite. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Ainda em pé, irmãos, por favor, em reverência à palavra, abra sua Bíblia no livro de Josué. Josué capítulo 24.
E nós iremos ler o versículo de número 15. Josué capítulo 24, versículo de número 15. Leio na versão NAA, Nova Almeida Atualizada. Todos acharam? Não ouvi. Todos acharam? Muito bem. Diz assim a palavra do Senhor. Josué 24, versículo 15. Amém? Misericórdia. Ok. Diz assim a palavra do Senhor, meus irmãos. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos repetir esse final do versículo, todos juntos. Eu... Podem sentar, irmãos. Josué nos ensina aqui algumas lições sobre servir a Deus. A primeira lição que Josué nos ensina aqui é a lição que há uma escolha. Ele diz: escolham hoje a quem vocês vão servir. Você tem uma escolha, mas perceba que essa escolha não é uma escolha para você não fazer nada, é para servir. Se você não servir a Deus, você vai servir a outro senhor. Se você não servir ao Deus verdadeiro, você servirá a deuses falsos. Essa é a primeira lição que Josué nos ensina aqui. Que nós servimos a alguém. Nós servimos a algum senhor. A questão é se eu sirvo ao Deus verdadeiro ou se eu sirvo a deuses falsos. Mas Josué também nos ensina, meus irmãos, que servir a Deus é uma decisão. Ele diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pastor Robson bem disse hoje pela manhã que nós temos o privilégio de termos a liderança da nossa casa. E perceba, meus amados irmãos, é você, homem de Deus, que decide que a sua casa serve ao Senhor. Você não tem que... Nós geralmente usamos esse texto em cultos de família, em cultos de casais, e muitos veem esse texto aqui como uma promessa. Um dia eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué não faz uma promessa. Josué toma uma decisão. Ele disse: hoje eu escolho servir ao Senhor. O dia de você decidir que a sua casa serve ao Senhor, esse dia tem nome, esse dia se chama hoje. É hoje. O dia de você dizer que a sua casa serve o Senhor. Que a sua casa tem um Deus. E esse Deus é o Deus eterno. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. A sua família tem um Deus que morreu na cruz do Calvário por seus pecados, mas ressuscitou ao terceiro dia. É esse Deus que nós servimos. É esse Deus que nós temos que decidir servir, não solitários, mas com a nossa casa. É você, homem de Deus, que tem que dizer que os seus filhos servirão ao Senhor. Enquanto eles estiverem debaixo da sua autoridade, debaixo da sua responsabilidade, é você quem dita, é você o responsável por sua casa diante de Deus. É você que tem que decidir como Josué decidiu. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Queria convidar quem puder ficar de pé, né? Sei que todos estão cansados, né? Fomos num banho. Mas estamos aqui para adorar o nosso Deus, porque Ele é merecedor de toda honra, toda glória e todo louvor. E essa canção fala que eu vejo a glória do Senhor aqui neste lugar. Você vê? Amém? Então vamos louvar o Senhor com alegria.
poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque se tu, Senhor, me tocar, eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque se tu, Senhor, me tocar, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque se tu, Senhor, me tocar, eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque se tu, Senhor, o seu nome, porque se tu, Senhor, louvar o seu nome, porque se tu, o Senhor, me tocar. Bem, queridos, glória a Deus. Toda honra, toda glória pertence ao nosso Deus. Aleluia. Pode sentar. Nós vamos cantar mais uma canção. Só um pouquinho. A comida estava tão gostosa que eu comi demais, viu? Tive que fazer ali um cura-tudo ali com limão. Mas, louvado seja o nome do Senhor, querido. A gente vai estar cantando uma canção. O tema dela fala: vou deixar na cruz. Amém? Porque sabemos que ali na cruz o Senhor venceu, né, o pecado e nos deu a vitória ali. E Ele não desistiu. E esta razão nós estamos aqui para adorar o nosso Deus. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Deixa na cruz. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Declara pro Senhor. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar.
Deixa na cruz. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Eu dependo. Eu dependo deste amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio, Senhor, em Ti. Eu confio que este amor tem o poder pra curar dores. Deixa na cruz. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, Senhor. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Eu dependo, Senhor. Eu dependo deste amor, do seu amor, mais que tudo. Você possa confiar no Senhor. Eu confio que este amor tem o poder pra curar dores. Deixa na cruz. Vou deixar na cruz. Só quero ouvir vocês. Tudo que ficou pra trás. Corro pra você, o seu amor me chama. Deixa na cruz. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama, me chama. Louvado seja o nome do Senhor, querido. Amém? Que você possa confiar no Senhor, porque o Senhor é a nossa esperança. Na noite de hoje, o pastor Daniel Fonseca está encarregado de trazer a palavra do Senhor aos nossos corações. Eu quero convidá-lo aqui. Querido Deus e eterno Pai, graça nós te damos, Senhor, nesta noite, por estarmos aqui, tendo esse privilégio, Senhor, de ouvir e aprender mais e mais da Tua palavra. Abençoe a todos os nossos queridos irmãos, pastores, o pessoal ali da cozinha, todo mundo que esteve envolvido aqui nesse departamento, nesse congresso. Querido Deus, que o Senhor continue derramando suas bênçãos sobre cada um de nós. Desde já te entregamos diante de Ti o pastor Daniel, que vai transmitir a palavra. Que o Senhor coloque no coração dele aquilo que o Senhor deseja transmitir para cada um de nós que possamos ouvir. É em nome do Teu Filho que eu oro e agradeço. Mais uma vez com os irmãos, compartilhando um pouco da palavra de Deus e num assunto muito importante que eu sei que é atual, né? Estamos aí há 2 meses praticamente de período de eleição e é de responsabilidade do homem, né? Saber agir nessa situação. Por isso eu escrevi Homens que Servem a Cristo, falando de política. Às vezes pensamos que não é do cunho cristão falar de política. Pelo contrário, nós devemos sim saber falar de política, saber como agir, como usar o poder
na hora de votar e como devemos proceder conforme a palavra de Deus. Gostaria então, para falar desse tema, que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Romanos, capítulo 13, versículos de 1 a 2. Romanos 13, versículos de 1 a 2. Os irmãos podem permanecer sentados. Vamos proceder com a leitura em reverência à palavra de Deus. Romanos 13, versículos 1 e 2. Leamos então. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Amém? Queridos, a política hoje é um assunto bastante atual, é um assunto que está na mídia a todo momento. E nós vemos aqui o apóstolo Paulo, ele falando sobre política. E essa noite, para abordar isto, estudando algum material, estudando alguns livros, eu quero trazer aqui a citação de Wayne Grudem, com o livro Política segundo a Bíblia, na qual ele põe aqui no seu primeiro capítulo. Tive o privilégio de ler 2 capítulos desse livro e eu trago aqui alguns tópicos do primeiro capítulo como perguntas. Eu coloquei aqui esses tópicos para que os irmãos pudessem acompanhar e, à luz da Bíblia, nós possamos observar alguns detalhes que são fundamentais para que possamos compreender o cristão e a política. O primeiro tópico fala de uma pergunta onde o governo deve se impor à religião. E para falar de religião e de política, vamos conceituar esses 2 termos, né? Aqui nós pusemos a religião como um conjunto de princípios e crenças e práticas de doutrinas religiosas baseadas em livro sagrado e ideologia que unem seus seguidores numa mesma comunidade moral. Tá? E o conceito aqui usado para a política é algo relacionado com grupos sociais que integram a polis, algo que tem a ver com a organização, a direção, a administração de nações e de estados. É importante que nós tenhamos com bastante segurança esses conceitos para que possamos entender também quando estaremos aqui discorrendo sobre o assunto. Grudem, ele fala que a política, ela é algo necessário e algo que o próprio Deus assim institui. As lideranças dos estados e das províncias, e naquele tempo, desde a criação do mundo, sempre tivemos as lideranças sobre povos e nações. E sabemos, então, que o reino de Deus, ele é citado com hierarquia. Não é verdade? Nós temos o próprio Deus, a figura Deus e a Trindade, temos a figura dos anjos e temos nós, criaturas aqui. Sendo esta um dos princípios do conceito da própria política. Mas precisamos entender que esses 2 reinos, deixa eu usar essa palavra, na qual a Bíblia usa para citar o reino dos céus, e o reino aqui, na qual é composto por uma liderança e seu povo, são totalmente distintos. Um dos exemplos que eu posso declarar aqui e afirmar é a citação de Mateus 22, dos versículos 15 a 22, onde fariseus estão planejando algo para o termo usado para enredar Jesus, para que Jesus ali caísse como se fosse numa malha, né? Usando o termo da pescaria, e ele se atrapalhasse ali através de uma pergunta.
E eles dizem: mestre, sabemos que tu és íntegro e ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não se deixa influenciar por ninguém, porque não prendes a aparência dos homens. Dize-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou-lhes: hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostre-me uma moeda usada para pagar impostos. Eles lhe mostraram um denário, e ele lhes perguntou: de quem é esta imagem que está na inscrição? Todos responderam: de César. E respondeu então Jesus: então deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, eles ficaram admirados e retiraram-se dali. O próprio Jesus mostra ali a distinção de dois reinos, onde temos o reino dos céus e o reino aqui da terra. Lá em João 18, quando esse mesmo Jesus está sendo interrogado então por Pilatos, Pilatos vai ali ao pretório e diz assim: Jesus, você é filho de fato de Deus? E ele diz: sim, eu sou. Porque você está sendo entregue pelos seus, pelo teu governo você está sendo entregue. Eu não sou judeu, e eles estão querendo me trazer você aqui para que você seja julgado por mim. A alegação deles é que na lei judaica não havia sentença de morte para aquilo que Jesus supostamente, conforme a acusação, teria cometido. Então trouxeram para Pilatos ali julgar Jesus, pois assim poderiam matá-lo. E Jesus responde no versículo 36, dizendo: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Sabemos que a política, embora instituída por Deus, o reino dos céus e o reino aqui da terra não são a mesma coisa, não têm o mesmo regimento político, muito menos o mesmo significado, e nós queremos trazer aqui de antemão essa primeira e principal diferença, na qual o reino dos céus é um reino, e o reino aqui da terra e as instituições que são colocadas por Deus são coisas totalmente diferentes. A própria palavra de Deus, ela nos mostra qual a função deste governo aqui na terra. Em Romanos capítulo 13, versículo 4, nós temos aqui na leitura a citação de que esta autoridade, esses ministros de Deus, é o termo utilizado pelo apóstolo Paulo aqui no versículo 4, eles são para o nosso bem. Entretanto, se fizermos mal, devemos temer, porque não é sem motivo que ele atraz a espada. Lá em 1 Pedro, como está escrito, capítulo 2, versículo 13 e 14, nos diz o seguinte: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, quanto para louvor dos que praticam o bem. A palavra de Deus, ela nos explica e nos faz entender qual é a função que Deus dá para esse tipo de autoridade, para que eles possam exercer a política. Em suma, escrevi ali que a função deles eles estão relacionados ao louvor do bem e à punição do mal. O conceito de bem e mal são conceitos morais definidos, inclusive pela própria teologia. A filosofia moral de noções transcendentais da alma e de outros conceitos éticos. Vocês já ouviram o termo politicamente correto? O termo politicamente correto, ela nos traz e nos dá a noção de todos os atos considerados éticos, nos quais um homem não pode ferir o outro
na sua dignidade, ou onde o limite de um termina e começa outro limite. Essa foi a função, a principal função da instituição, das autoridades que esse Deus Todo-Poderoso coloca, e Ele nos explica, deixando bem claro qual é assim a sua função, que é de louvar o bem e de punir aquilo que é mal. É impossível impor a fé autêntica e genuína pela força da política. Precisamos entender que a política é instituída, logicamente, por Deus, mas ela não tem o seu fim principal a imposição de uma fé genuína. Não é este o objetivo desta política. Embora esse Deus Todo-Poderoso usasse homens e mulheres, reis e lideranças para engrandecer o seu nome, mostrando assim a sua face gloriosa. Nós temos aqui, inclusive, alguns textos nos quais nós destacamos que o próprio Jesus, por exemplo, em Lucas 9, quando ele vai aos samaritanos e os samaritanos não recebem ali os seus discípulos, eles dizem assim: Jesus, vamos orar para que desça fogo do céu e queime todas as pessoas, porque elas não estão aceitando assim a tua palavra. Jesus disse assim: olha, o Filho do Homem não veio aqui para fazer isso, pelo contrário, ele veio para salvar as pessoas. Então ele não utiliza a metodologia da política em específico com essa finalidade, embora vemos em toda a palavra de Deus ações nas quais ele utiliza o seu poder, a sua grandeza, homens que governavam nações e estados para engrandecer o seu nome. Precisamos entender também que este governo, ele tem regras e ele tem alguns conceitos. Aqui no Brasil, aí a pergunta que tem lá é: o governo deve excluir a religião? Aqui no Brasil nós temos o Estado laico, não é isso? Mas muitas vezes não entendemos o conceito desse Estado laico. Eu trouxe aqui uma pequena definição, onde laico quer dizer leigo, não sacerdotal. Um líder civil não necessariamente é um líder religioso, ou um líder religioso não necessariamente é um líder civil. Ela não beneficia nenhuma religião em específico, mas ela está aberta a todas as religiões. Percebam que quando um Estado é laico, ela não se posiciona para nenhuma religião, mas ela permite que todas as religiões estejam ali presentes. É diferente do que muitas vezes nós vemos na concepção de alguns lugares ou de alguns governos. Você não vê um Estado laico, mas você acaba percebendo que há a implantação de um ateísmo de Estado, e não um Estado laico. O ateísmo de Estado, ele foi um pensamento muito forte nos países soviéticos, influenciados pelo socialismo e fortemente pelo comunismo, onde o governo é ateu e promove a descrença e se levanta contra as influências culturais, influências religiosas ou qualquer tipo de apologia a um Deus todo-poderoso. Mudaram o conceito de Estado laico para um Estado que é sem Deus. Em Açailândia, eu sou capelão e eu já fui em escolas particulares. E eu vou lá e falo assim: olha, eu quero fazer aqui um devocional. Você entrar e vocês são o quê? Nós somos cristãos. Ah, você pode entrar. Faz ali, respeita, sai. A escola não está tomando ali, aquela escola que nos recebeu, uma posição de cristianismo, mas ela nos recebeu entendendo o nosso direito de divulgar ali o nosso pensamento. Já em contrapartida, fui em outra escola, que era uma escola pública, e ele disse assim: não, o Estado é laico e ela não permite que a religião entre aqui. Mas depois eu fiquei sabendo que lá havia ido, né, pessoas do candomblé e feito uma demonstração das suas danças e crenças lá.
E eu fiquei me perguntando, mas como eles disseram que não podia entrar nenhum tipo de religião, e ali estava uma religião divulgando o seu pensamento. Queridos, percebam a perseguição do cristianismo desde os tempos antigos. Quando Roma ela vai estabelecer o seu domínio e a sua expansão, eles assim, para que eles conquistassem os povos, eles colocavam muitas vezes na frente, na liderança, como governança, pessoas daquela cidade. Elas admitiam que as religiões daquela cidade tomada, ela continuasse ali, que o povo continuasse crendo naqueles deuses que eles queriam crer, ou que já existiam culturalmente há muito tempo. Vocês percebam que, inclusive, a própria palavra de Deus cita que numa das viagens de Paulo, ele está na cidade de Filipos, que era uma província de Roma, e ele chega e diz assim, olha, onde é que nós temos aqui um lugar para orar? Ele fala assim, olha, para os judeus tem um lugar para orar ali, perto do rio. E ele vai, e onde encontra a Lídia, não é, aquela mulher. Então, o governo de Roma, ele admitia todo tipo de religião. Admitia o judaísmo, admitia os gregos que estavam ali com a deusa Diana e com os seus outros deuses nas quais eles adoravam. Era mãe das religiões, pois ela aceitava todas elas. Mas aí chega alguém que diz assim, Jesus Cristo é o Senhor. E para um império onde o Senhor é o imperador, isso é inaceitável. Isso é inadmissível. Então assim, a mãe de todas as religiões começa então a perseguir o próprio cristianismo, e essa é uma das únicas, vou usar o termo, religião perseguida naquele tempo. Isso vem tomando de lá para cá consequências nas quais nós observamos que a perseguição de fato não é contra as religiões, mas é contra uma pessoa. É contra Cristo Jesus. Se nós pegássemos de fato o conceito da própria religião, nós teríamos várias definições, inclusive o próprio ateísmo. O ateísmo é considerado uma religião. Se eu conceituo um segmento na qual crê em algumas crenças, crê em determinados fatores, isso já é uma religião. Eu escrevi aqui uma citação de um livro onde diz: se as religiões seculares são possíveis no sentido de que o comunismo é uma religião sem Deus, então não vivemos mais meramente em um mundo secular que baniu a religião dos seus assuntos públicos. Não é isso, mas sim em um mundo que chegou mesmo a eliminar o Deus da religião. Perceba, em todos os conceitos eu chego ao mesmo caminho de religião. Na citação desse livro, o comunismo é considerado uma religião sem Deus. É uma religião. Tudo que defende um pensamento, que prega alguma coisa, onde alguém tem a fé naquilo, é uma religião. E agora, quando pregamos o evangelho, só nós somos considerados religião. O Estado laico não mais defende ou beneficia a todos, não pode beneficiar exclusivamente um, não mais beneficia a todos, mas exclui aquele na qual tem a crença de um Deus todo-poderoso. E nós podemos ver o mundo se movimentando nesse sentido. Nem mesmo de maneira cultural respeita-se as religiões que pregam o nome de Deus. Vou dar-lhes um exemplo. Vocês sabem que nas nossas casas de governo foram retirados os crucifixos, né? Foram retirados todo e qualquer símbolo que associa a imagem de Cristo, porque no conceito deles o Estado é laico, então aquilo não pode estar ali, porque estaria pregando algum conceito. Mas para eles que não têm a fé em Cristo Jesus, aquela imagem, aqueles conceitos são conceitos culturais. Porque o próprio Brasil, se você observar na concepção da colonização do Brasil, quem faz assim são os padres jesuítas, considerados cristãos.
E eles põem ali uma cruz. Percebe que um dos primeiros nomes dessa terra maravilhosa que temos é Ilha de Veracruz, e depois Ilha de Santa Cruz. Os barcos nas quais velejavam vinham com a cruz. Todo o simbolismo apontando para um cristianismo. E quer creiam ou quer não creiam, é algo cultural do Brasil. E eles estão extinguindo esse tipo de simbolismo para tirar tudo que tem associação com o cristianismo. Às vezes eu me pergunto o que farão com o Cristo Redentor daqui a algum tempo. Se tirarão, porque não pode mais ficar em público nem nada. Na verdade, queridos, é uma perseguição para os que de fato servem de maneira reta e pura ao Senhor Jesus Cristo. Trouxe aqui a imagem de alguns livros nas quais eles citam sobre a construção do próprio Ocidente baseado no cristianismo. A construção de países importantes baseados no cristianismo. Nem isso é considerado com respeito à política. Porque eles não querem que haja alguma associação com Cristo Jesus. Embora não briguemos por isso, não é do nosso feitio dizer, deixa o crucifixo. Não, nem gostamos de crucifixo, nem nada disso. Mas nós percebemos que o mundo se volta perseguindo Cristo Jesus, perseguindo as pessoas nas quais divulgam o Evangelho. E nós devemos tomar uma posição como homens que servem a Cristo de falar sobre política e de nos posicionar. Eu trouxe aqui alguns exemplos bíblicos do próprio Daniel, lá em Daniel 4:27, onde fala que Daniel era conselheiro de um rei, e um rei que não servia a esse Deus Todo-Poderoso, um rei pagão, um rei que havia ido e tomado ali o povo de Israel e trazido como cativo. Mas Daniel o aconselhava. Nós temos outro exemplo, grande exemplo de Lucas, na citação do próprio João Batista. Quando João Batista ali praticamente não é ninguém no governo, mas ele com toda a autoridade vai até Herodes e põe a mão no dedo, no nariz de Herodes, assim: você está errado. Você não está cumprindo os preceitos de Deus. Você está fazendo aquilo que transgride a lei de Deus. E foi alguém corajoso que fez isso. A consequência, logicamente, foi a sua decapitação. Mas ele assim o fez. Nós temos outros exemplos, por exemplo, lá em Atos, quando o apóstolo Paulo está na frente de Félix, ele também confronta Félix com a palavra. Félix, inclusive, fala: não, para de falar, que eu não quero ouvir você falar, porque ele percebeu que Paulo falava era apenas a verdade. O próprio profeta Isaías, Jeremias, Ezequias, profeta Amós, exortando aquela liderança, a liderança daquele tempo, dizendo: arrependei-vos, cumpri os preceitos de Deus. Queridos, nós precisamos nos posicionar e dizermos que somos de Cristo. O mundo lá fora está nos perseguindo e agora estamos acuados. Eu vi num podcast, um rapaz, ele estava falando de uma situação que ele tinha vivido. Ele era homossexual, e ele diz assim: vocês cristãos estão errados. O Cristo de vocês, eu conheço o Cristo de vocês. O Jesus de vocês nunca faria isso. O Jesus que vocês conhecem não faria essa acepção. Ele não vai mandar ninguém para o inferno, não, isso é mentira. E ele começa a falar. E tinha um cristão ali do lado da entrevista. Parece que ele começou a ficar acuado, como se o domínio de toda a verdade fosse daquela pessoa que nem conhece a Cristo Jesus. Queridos, vocês estão percebendo que a tática antes era atacar Cristo Jesus. Agora parece que eles querem passar para o nosso lado. Eles querem passar para o nosso lado, mas com uma figura, dizer assim: olha,
eu também amo a Cristo, eu também sirvo a Cristo, mas trazendo uma figura de um Cristo que é bonzinho, que aceita você de qualquer modo, que te recebe da maneira que você está, que é o seu amiguinho. Jesus Cristo é muito claro em sua palavra, que ele inclusive conta como deve ser, se quisermos ser amigos dele. Ele diz assim: olha, vós sois os meus amigos, mas se fizerdes o que eu vos mando, a minha vontade. Não há como estar com Cristo Jesus, não há como estar diante da presença de Cristo Jesus sem obedecê-lo e fazer o que ele manda. Enquanto as pessoas estão ignorando as leis de Deus, ignorando os preceitos e tudo aquilo que essa palavra da verdade diz, e as pessoas dizem: não está dizendo assim, nós nos calamos, nós ficamos emudecidos, muitas vezes nos posicionamos até do mesmo lado. Ficamos frustrados como quando vimos cantores chamados gospel se posicionando ao lado de coisas que estão claras na Bíblia, que são errados. Coisas que estão de maneira clara e a Bíblia diz que é abominação. Eles estão: não, tudo bem, eu estou de bem com vocês. Jesus ama você. Não entendendo que esse amor desse Cristo Jesus exige uma mudança de vida, uma mudança, uma transformação, um sacrifício. Queridos, de fato, precisamos ser como homens nas quais citamos e que a palavra de Deus, ela nos fala. Homens que se posicionam. Mas também já ouvimos falar de alguns, inclusive questionamento de alguns irmãos, de que todos os governos são perversos e demoníacos. Ó pastor, seguinte, esse negócio de política é coisa do demônio e todo mundo ali é perverso e não tem jeito não. Mas como assim? Pastor, você já leu aquela passagem bíblica na qual Jesus está sendo traído? E eu a cito aqui. Lá em Lucas capítulo 4, versículos de 5 a 7, onde Jesus está sendo traído e Satanás o leva para o alto e mostra de relance todos os reinos do mundo e diz: eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu resplendor, porque me fora dado e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se você me adorar, tudo será seu. Então entendemos aqui que Satanás é o diretor executivo de todos os reinos da terra. É isso? Precisamos lembrar, primeiramente, que ele é o pai da mentira. Não é verdade? E que esse conceito, essa concepção é uma concepção errada. Lá em Daniel capítulo 17, a palavra da verdade nos revela que Deus tem os reinos da terra em suas mãos e os usa conforme o seu querer e a sua vontade. Querido, ao longo de toda a história, de toda a citação bíblica, nós vemos a mão poderosa do Senhor agindo em governos, agindo em reinos, agindo em autoridades em favor da sua vontade. Lemos aqui em Romanos que essas autoridades são ministros de Deus. Devemos entender que Deus configurou essa terra com homens governadores, conforme Romanos 13, na qual lemos também, e também 1 Pedro. Inclusive, Deus coloca homens em governos pagãos. Um dos grandes exemplos, nós temos ali o José. José, que é um servo do Senhor, e ele está preso ali. E de repente ele interpreta um sonho. E de repente esse sonho, a interpretação do sonho chega até o rei. Esse rei institui José como governador ali do Egito.
É alguém que firmemente decidiu servir ao Senhor de todo o coração. Estava agora, nesse momento, por imposição de Deus, na liderança do governo de uma das maiores nações daquele tempo, que era o povo do Egito. Podemos citar também Daniel. Daniel vai até a Babilônia, e lá ele é instituído como governador. Alguém que aconselha o rei de perto. Alguém que a Bíblia fala que decidiu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. Queridos, nós precisamos ser como esses homens de Deus. Mas a pergunta que fazemos agora é se o cristão deve se dedicar a evangelizar e a não fazer política. Pastor, mas é o seguinte, o cristão tem que focar no evangelismo, deixa esse negócio de política de lado. Bem, a nossa principal missão é o ID, concordo? Mas também precisamos entender a política, inclusive no âmbito cristão, e devemos ter um firme posicionamento alinhado com a palavra de Deus. Aí quando eu cito isso, é que você deve conhecer a palavra e você deve conhecer o plano do governo do político A e do político B. E se não há consonância com a palavra de Deus, eu sei muito bem, queridos, que em nenhum dos lados nós temos 100% da consonância com a palavra de Deus. Mas nós percebemos em um dos lados nas quais o evangelho é perseguido e o evangelho é posto ali como algo que faz mal à sociedade, como algo que faz mal às pessoas, como uma praga que está tentando tomar ali corpo e tomar a população. E você deve se posicionar da maneira que a Bíblia te fala. Nós vamos ver aqui alguns casos, inclusive, de posicionamentos errados, não é? Do próprio povo, escolhendo, usando o poder para fazer escolha e colhendo as consequências de Deus. O cristão deve se dedicar a fazer política e não a evangelizar? Né? Essa é a pergunta contrária da que fizemos agora. Muitas vezes na igreja a gente faz política também. Ou a gente faz algum tipo de associação com o seu governo municipal, lógico, não há erro nisso, mas você dá mais ênfase a isso. Você às vezes dá mais ênfase a obras sociais na sua igreja. Você às vezes dá mais ênfase a um sopão que a igreja vai levar lá para o bairro tal, do que a prioridade na palavra, do que a saúde e a fidelidade nas escrituras no púlpito. Às vezes a igreja está mais preocupada em fazer a obra social e está pouco preocupada em levar a palavra verdadeira do evangelho. A política, ela tem essa faca de dois gumes. Mas nós podemos, como eu falei, entender, inclusive trazendo o versículo na qual lemos, de Romanos capítulo 13, versículo 1 e 2, na qual toda autoridade é instituída por Deus, trazendo aqui um grande exemplo, na qual Jesus está perante Pilatos, e ele diz assim: olha, você fala alguma coisa que eu tenho autoridade para te tirar disso, e Jesus prontamente diz: nenhuma autoridade teria te dado a você se não viesse do meu Pai que está lá nos céus. Queridos, vemos a mão de Deus agindo, inclusive nesse governante pagão, nesse tetrarca que estava ali naquela região e era líder e era representante do governo romano. Ele não sabia que estava ali sendo instrumento para o cumprimento da salvação de toda criatura. Queridos, esse Deus Todo-Poderoso, Ele rege com mão poderosa e tudo está sob o seu controle. Um dos exemplos que posso citar também, não só Pilatos, mas também como o rei Ciro dos Medos e Persas, era um rei pagão, era um rei que não obedecia a Deus, que fazia coisas que eram erradas, mas Deus usou o rei Ciro para tirar o povo de Israel do cativeiro. E o profeta Isaías chama o rei Ciro, a Bíblia
nos cita lá que Isaías chama de servo do Senhor. Servo do Senhor porque foi usado pelo propósito de Deus para retirar o seu povo assim do cativeiro. Queridos, nós temos consequências claras na Bíblia. Quando nós usamos o nosso poder de escolha, de voto, para fazer aquilo que é errado, que é pecado. Um dos exemplos que eu quero trazer aqui é o exemplo do rei Manassés, que fez o que era mal perante o Senhor. Foi um rei instituído pela liderança da nação de Israel após a morte do rei Ezequias. E ele, muito novo, assume ali e faz o que era mal perante o Senhor. E a consequência quem colhe é o povo. Disse, porém, o Senhor: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para esse povo. Lança-os diante de mim e saiam. Quando te perguntarem para onde iremos, disse-lhe-á, assim diz o Senhor: o que é para a morte, para a morte. O que é para a espada, será para a espada. O que é para a fome, para a fome. O que é para cativeiro, para cativeiro. Porque os punirei com 4 sortes de castigo, diz o Senhor: com espada para matar, com os cães para arrastarem, com as aves do céu e as feras do campo para devorarem e destruírem. Entregá-lo-eis para que sejam espetáculo horrendo para todos do reino da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto tem feito por Jerusalém. Queridos, existe algo, aí você falou assim, mas pastor, você está dizendo que toda autoridade é instituída por Deus, mas como assim foi instituído, por exemplo, do próximo exemplo, Saul? Deus diz o seguinte, olha, Samuel, é o seguinte, eu instituirei um rei sobre Israel. Esse rei deve ser Davi. Só que o povo chega e diz assim para Samuel: vês que já está velho, os teus filhos não andam mais pelos teus caminhos, constitui, pois agora, um rei sobre nós, para que governe. O povo vem e pede um rei. E Samuel, ouvindo aquele pedido do povo, ele vai diante do Senhor. Versículo 6, porém a palavra não agradou a Samuel quando disseram dar-nos um rei para que nos governe. Então Samuel sai e ora ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto eles te dizem, pois não rejeitou a ti, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Pastor, então me explica Romanos 13, por que toda autoridade é instituída por Deus. Eu creio, querido, na vontade permissiva de Deus. Vocês lembram de Jonas? Quando Deus pede para que Jonas vá a Nínive, Jonas diz assim, olha, não vou para Nínive não, vou para Tarso. Ele vai, não vai para Tarso? Vai. Deus permitiu que ele fosse. No meio do caminho, acontece ali aquela tempestade, ele é engolido pela baleia e ela vai vomitar Jonas para ele ir para Nínive. A vontade permissiva de Deus, inclusive eu associo um termo que o próprio Jesus cita em Mateus 19, logicamente que o contexto ali ele está falando de divórcio, mas essa frase para mim é marcante. Jesus diz assim, por causa da dureza do coração do homem. Por causa da dureza do coração do homem, Deus permite o homem passar alguns, vou usar esse termo, perrengues. Aí você quer? Pois pela minha permissão, eu vou dar a permissão para essa autoridade assumir. A permissão é de Deus. Só que entendam que os projetos e tudo aquilo que está planejado para acontecer, os desígnios de Deus acontecerão. Jó diz assim, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ele usa quem ele quer para cumprir os seus planos. A dureza do coração daquele povo pedindo um rei, não, nós queremos outra autoridade, nós queremos Saul. Ah, é?
Não, pois deixa, dá Saul para eles. Eles não estão te rejeitando, não, estão rejeitando a mim. Eles vão colher a consequência. Depois Samuel vai lá e unge Davi, né? Davi, logo depois, ali se estabelece rei conforme a vontade de Deus. E tudo aquilo que foi escrito, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Essa é a palavra do Senhor para Saul. Samuel 15, 28, então Samuel disse: o Senhor rasgou hoje de ti o teu reino de Israel, e te deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Toda autoridade é constituída por Deus. Embora a dureza do nosso coração, Ele nos permite passar por coisas que não vamos querer passar. O povo de Israel, na mão de Manassés, sofreu, e todo o povo diz assim, e Deus diz assim: olha, por causa do governo de Manassés, vocês vão passar por toda esse tipo de tribulação. Queridos, nós temos uma responsabilidade, nós temos que ser homens convictos dos preceitos de Deus, para que nós possamos observar e avaliar o que temos na política, para que possamos nos posicionar. Também não podemos nos exceder ao falar dos políticos. Você já viu que a autoridade que é constituída por Deus, você já viu alguém, esse que está aí, não sei o que, e fala um palavrão para ele. A palavra de Deus, ela fala um conceito sobre isso. E eu quero trazer aqui essa noite um trecho da palavra de Deus, na qual o sacerdote Ananias está interrogando o apóstolo Paulo. E o sacerdote Ananias, ao interrogar Paulo, ele fica muito zangado com Paulo. Ele diz assim: olha, esbofeteiem Paulo na boca. E o guarda chega a Paulo e começa a dar socos na boca do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz o seguinte: Deus há de ferir-te, paredes branqueadas. Estais aí sentado para me julgar segundo a lei, e contra a lei mandastes me agredir. Paulo sabia que era contra a lei agredir um cidadão romano. Só que o sumo sacerdote estava mandando bater nele. Eu falei: você está mandando contra a lei. Deus vai te pedir conta disso. E alguém responde para Paulo, aos que estavam ao seu redor disseram: você está injuriando um sacerdote de Deus? O que é que Paulo responde? Ele responde o seguinte: eu não sabia, irmãos, que era um sumo sacerdote, pois está escrito: não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Queridos, quando uma autoridade é instituída, se você tem o seu presidente hoje, ore por ele, interceda, ore pelo seu país. Muitos oram pela desgraça, oram pela ruína, que quem está no poder caia, que quem está no poder se lasque, que quem está no poder aconteça isso de ruim. E quando acontece ruim, fica vibrando. E tudo que acontece ruim, quem colhe é a gente. É brigando pelo preço da gasolina. Não, espera, não é para deixar, não, deixa R$8 mesmo, pode deixar R$8. É tu que está pagando, não, deixa, tem que deixar, porque... E você está sempre reclamando. E você está sempre torcendo pela queda de quem está no poder. Querido, ore. Ore pela sua nação. Estou terminando. Você pode usar os seus direitos, logicamente. Você pergunta: pastor, mas e aí, onde estão os meus direitos? Como posso usar os meus direitos? O apóstolo Paulo, ele sabia muito bem usar os seus direitos. Lembra que eu citei em Filipos, quando o apóstolo Paulo foi preso com Silas no cárcere? Não é verdade? Aí ele chega e diz assim, quando os governantes ali de Filipos souberam que ele era cidadão romano, ele falou assim: ei, Paulo, nós vamos te soltar na calada da noite aqui, tu vai embora. Ele, não, me soltar? Vocês vão em praça pública pedir desculpa para mim. Ixi, Paulo é arrogante. Que humilhação que Paulo está fazendo com os coitadinhos do... Ele estava usando a lei.
em seu favor. Ou então, quando esse mesmo apóstolo Paulo, ele estava em Roma e ele iria ser chicoteado. E quando ele iria ser chicoteado, ele disse assim: ei, peraí, porventura está na lei chicotear um cidadão romano? Quando o centurião ouviu o quê? Cidadão romano. Você é cidadão romano? Esse foi um direito que eu comprei por muito dinheiro. Ele falou: pois se tu comprou, eu tenho esse direito, é de nascença. E ele solta Paulo na mesma hora. Ou então, quando quem estava ali julgando Paulo queria extorquir Paulo. Paulo apela: eu quero ser julgado por César. Querido, você pode usar a lei. Você está respaldado para usar a lei. Desde que não fira o evangelho e nem... Não fira o evangelho. Desde que não fira o evangelho, nem cause desonra injustamente a outros. Inclusive, a própria Bíblia cita situações nas quais estamos desobrigados de cumprir a lei. Uma das situações interessantes nas quais quero citar, para finalizar, é lá quando o faraó diz assim: olha, mate todas as crianças hebreias do sexo masculino. A Bíblia diz que aquelas mulheres, obedecendo ao Senhor, preservaram a vida de Moisés. Outra situação são os apóstolos, nas quais estão divulgando o evangelho. E a lei naquele tempo: olha, vocês não podem divulgar esse Cristo. Ele falou: não, é melhor obedecer a Deus do que a homens. Até onde vai o direito do cristão em obedecer às leis dessas autoridades? Querido, vai até onde não fere os preceitos de Deus. Ferir os preceitos de Deus, você pode dizer assim: é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Eu quero encerrar, queridos, com uma citação de 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2, que diz: antes de tudo, pois, exorto para que se use a prática das súplicas, a prática da oração, a prática da intercessão, a prática da ação de graça, em favor de todos os homens, em favor dos reis, em favor dos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e com todo respeito. Homens, eu te desafio, você como sendo um homem que defende a Cristo, você vai ter o poder de votar nas eleições daqui a algum tempo. Faça uma avaliação, observe a palavra de Deus. Talvez Deus permita, inclusive, pela dureza do nosso coração, escolher algo errado. Mas eu quero dizer para vocês que só vamos sofrer as consequências. E a palavra de Deus, ela é muito clara. Quando Jesus estava sendo interrogado por Pilatos, ele diz assim, Pilatos fala assim: olha, eu posso fazer isso. Jesus diz assim: olha, pior fez quem me entregou, porque instituiu pessoas que não são conforme os meus preceitos. Querido, se você está pensando em usar o poder do seu voto para fazer aquilo que não agrada a Deus, aquilo que escolhe um lado na qual os preceitos do Senhor são feridos, querido, tome cuidado. Eu quero convocar vocês, homens, a dobrar os seus joelhos e pedir o direcionamento de Deus, ler a palavra de Deus e observar quem está em consonância com a palavra de Deus. Vocês são homens valorosos e, como diz aqui o nosso tema, homens que servem a Cristo, portanto, devem fazer aquilo que Cristo manda. Deixemos o nosso fanatismo, deixemos a nossa idolatria, deixemos, às vezes, não queremos nem criticar o nosso político de estimação se ele fez alguma coisa errada. Se ele fez alguma coisa errada, que se diga que fez errado. Não defendamos o erro. Mas é porque é o meu político. Não defendamos. Lemos aqui alguns exemplos de profetas que exortaram os políticos conforme a palavra. Natã exortando o rei Davi.
Um rei segundo o coração de Deus. Queridos, é responsabilidade sua. E na sua casa, conversar com a sua família. Conversar sobre as coisas de Deus. E assim, eu me posicionarei como um servo de Deus. Vou fazer a escolha correta. Vou fazer a escolha daquilo que está em consonância à palavra de Deus. Vamos ficar em pé. Vamos orar. Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, porque a Tua palavra é viva e é eficaz. Senhor, ela nos instrui, Pai, a como proceder neste mundo. Senhor, nós sabemos, Pai, que a política nós temos autoridades, Pai. Autoridades que temos certeza que são constituídas por Ti, são autorizadas a governar por Ti. Muitas vezes, pela dureza do nosso coração, andamos por escolhas erradas e nós queremos, Pai, firmemente, Pai, estar comprometidos com a escolha certa, com a escolha, Pai, daquele na qual, Pai, Ele busca, Pai, a liberdade, Senhor, de podermos divulgar o Evangelho, podermos falar de Cristo Jesus, podermos, Senhor, citar, Senhor, que só Tu és o soberano e salvador de todo esse mundo. Senhor, nos dá, Pai, espírito de quebrantamento, para que possamos, Pai, quebrar os nossos orgulhos, mesmo de escolhas passadas ou de escolhas presentes. Nos dá, Pai, o direcionamento do Teu Santo Espírito, para que possamos, de maneira fiel, como servos, sabermos nos posicionar com referente à próxima liderança do nosso país, para que Tu nos dê essa sabedoria, e nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.